qual a origem das nossas crenças, e por que é tão difícil abandoná-las. Já há algum tempo tenho advertido que, desde a mais tenra idade, admiti muitas falsas opiniões como verdadeiras, e que aquilo que foi construído posteriormente em bases tão fracas deve necessariamente ter sido muito duvidoso e incerto, de modo que tive de me comprometer seriamente, uma vez em minha vida, com a tarefa de me livrar de todas as opiniões que eu já havia dado crédito, e começar tudo de novo das fundações, se quisesse estabelecer algo firme e constante nas ciências. Descartes, Meditaciones Metafísicas com Objeciones y Respuestas, 1977. O primeiro texto filosófico que tive acesso, e penso que a maioria dos estudantes de filosofia do ensino médio também, foi o famoso mito da caverna, presente no livro A República de Platão, 427 a.C., 347 a.C. Nesse texto, o escritor apresenta um diálogo entre as personagens Sócrates e Glauco. Sócrates descreve uma caverna habitada por prisioneiros. Não obstante, a primeira ideia que formulamos sobre prisioneiros é a de indivíduos que perderam a sua liberdade, por isso conscientes de sua desgraça. Entretanto, esses descritos pelo filósofo não têm tal ciência, dado que a primeira impressão de mundo a que tiveram acesso foi a própria caverna. Assim sendo, seria impossível imaginar que tal lugar se tratava de uma prisão. Com o propósito de deixar a narrativa ainda mais dramática, Sócrates descreve que tais homens viviam acorrentados, de modo que era impossível virar o rosto e ver seus semelhantes. Só conseguiam enxergar diante de si as sombras que eram projetadas na parede da caverna, e, por consequência, imaginavam que os sons, vozes, eram produzidos pelas próprias sombras. Em tal exercício mental, o filósofo pede ainda que imaginemos que, em certo momento, um preso é liberto e arrastado à força para fora da caverna. Esse, pela primeira vez, tem acesso ao mundo externo. Como vivia em uma caverna escura, a luz intensa com que ele se depara no exterior molesta os seus sensíveis olhos e, em um primeiro momento, o desejo desse prisioneiro é só voltar correndo para o conforto da sua prisão. Todavia, conforme o tempo passa, ele se familiariza com o mundo que está diante de si, e chega à dolorosa conclusão de que todas as suas crenças anteriores eram falsas, que as opiniões que mantinha de forma apaixonada no passado se tratavam apenas de sombras distorcidas. Em um ato de coragem, tal homem decidiu retornar à caverna e apresentar sua descoberta aos seus velhos amigos, na intenção de libertá-los da ignorância que o aprisionava. Para sua tristeza, quando ousou questionar as crenças tomadas por todos como certas, o mesmo passa a ser visto como louco. Quando ele argumenta que aquilo que eles declaram ser real era apenas um fragmento distorcido da realidade, seus companheiros rebatem dizendo que o mundo externo havia corrompido sua visão e deformado sua sensivelmente. Em determinado momento da narrativa, Glauco questiona Sócrates sobre a estranheza de tais prisioneiros, e Sócrates diz que a condição deles se assemelha à nossa. Tal alegoria permite várias interpretações, e a maioria de nós quando a lê tende a se colocar automaticamente no lugar do ser iluminado consciente do mundo exterior e capaz de levar nossos amigos à realidade. Afinal, como manifesta René Descartes, 1596 a 1650, ainda nas primeiras linhas do discurso do método, o bom senso é algo tão importante e bem dividido que todos acreditamos ter o suficiente. Não obstante, penso que tal escrito nos permite refletir sobre uma questão que, apesar de difícil, pode ser libertadora: qual é a origem das nossas crenças? Apesar de não refletirmos muito sobre isso, nossas crenças são idealizadas e disputadas antes mesmo do nosso nascimento. Afinal, nossos pais mal recebem a notícia da gravidez e já arquitetam nosso papel na comunidade. Todavia, quando recebemos tais papéis sociais ainda na tenra idade, não temos capacidade crítica para questionar o seu fundamento teórico, e, por confiar na autoridade daqueles que nos alimentam e nos protegem, absorvemos tais sombras como a própria descrição da realidade. Somos orientados por nossos mentores a não passar próximo da saída da caverna, pois lá fora estaremos sujeitos a todo tipo de desgraça.
Somos instruídos a não absorver nenhum conteúdo feito fora da caverna, uma vez que tais ideias podem nos levar à perdição. Ouvimos histórias de pessoas que se rebelaram e foram castigadas, devoradas vivas pelo ser que habita lá fora. Quando crescemos, estamos ocupados demais para questionar, e só nos resta reproduzir tais opiniões de forma crítica. Afinal, conforme apresenta o historiador James Harvey Robinson, 1863 a 1936, em A Formação da Mentalidade, poucos homens dão-se ao trabalho de estudar a origem das suas mais queridas convicções. Temos, mesmo, uma natural repugnância para fazê-lo. Gostamos de continuar a crer no que nos acostumamos a aceitar como verdade, e a revolta sentida quando duvidam das nossas verdades estimula-nos ainda mais nos apegarmos a elas. Isto é, apesar de não ligarmos para a formação de nossas crenças e muitas vezes absorvê-las sem nenhum critério crítico, quando alguém tenta nos roubá-las, tornamo-nos defensores passionais, dispostos a tudo para defendê-las. Torna-se óbvio que não são propriamente as ideias que nos são caras, sim o nosso amor próprio. Robinson, 1957. O engraçado é que se tivéssemos nascido em outro espaço geográfico, em uma família, comunidade com crenças antagônicas, também as defenderíamos com o mesmo ímpeto. Lembro-me que quando me deparei pela primeira vez com ideias que afrontavam minhas convicções religiosas, orava a Deus incessantemente para Ele silenciar aquela dúvida que estava me corroendo. Havia aprendido que a dúvida era um sinal de fraqueza espiritual e só a fé levaria o homem à salvação. Em virtude disso, comecei a pesquisar formas de defender minha crença em Deus de maneira racional, li argumentos teológicos e assisti horas e mais horas de debates. Entretanto, com o tempo isso me incomodou, pois percebi que não estava muito interessado em chegar a uma conclusão objetiva, apenas queria mostrar que era impossível que eu estivesse errado. Todavia, minha atitude não era apenas motivada pela vaidade, poucos percebem, mas crenças políticas e religiosas não são apenas um conjunto vazio de ideias abstratas. Essas crenças representam uma identidade social, ou seja, vínculos de amizades e rituais familiares. Dizer a um indivíduo que ele foi criado dentro de uma caverna, é proferir que a sua estrutura social, leia-se vida, é uma mentira. Se formularmos uma analogia sobre a facilidade e dificuldade em mudar de ideia, crença, poderíamos comparar com um castelo de cartas, diante do qual as pessoas poderiam estar mais dispostas a se livrar das crenças, cartas que estão no topo desse castelo, adicionadas por último, mas, se alguém tentar retirar aquelas que dão suporte a todas as outras, esse responderá à altura. Quando aceitei que não existiam boas evidências para a existência do sobrenatural, meu comportamento foi bem diferente do prisioneiro liberto. Pensei que não seria justo submeter meus amigos e familiares a tais dúvidas. Entretanto, com o passar do tempo percebi que impedir o fluxo das ideias poderia ser muito prejudicial. Porém, veremos mais sobre isso adiante. Focaremos agora em entender o processo que forja a resistência em mudar de opinião. Encontraremos explicações para esse fenômeno na teoria da dissonância cognitiva formulada pelo psicólogo social Leon Festinger, 1919 a 1989, que estudou a forma como nos comportamos quando nos deparamos com opiniões, crenças antagônicas às nossas. O trabalho de Festinger foi apresentado em seu livro Teoria da Dissonância Cognitiva em 1957 pela Stanford University e o seu artigo científico publicado em 1962 na Revista Científica Americana. Não obstante, antes de adentrarmos em tal teoria, é importante ter em mente que a mesma não visa validar a veracidade ou a falsidade de uma crença, opinião, busca apenas descrever os processos cognitivos que os indivíduos enfrentam quando estão diante de crenças antagônicas, dissonantes. Para Festinger, nós, animais humanos, estamos constantemente em busca de consonância, harmonia, entre nossas opiniões, de forma análoga a quando estamos com fome e buscamos alimento. Por conseguinte, sempre que temos uma crença e nos deparamos com uma ideia que a desafia, buscamos sanar tal dissonância. Entretanto, as formas de buscar essa consonância são plurais. Para utilizar dois extremos, os indivíduos podem mudar de opinião,
abandonando assim sua velha crença, ou podem ignorar por completo as novas evidências ou opiniões que lhe foram apresentadas. Tudo vai depender da importância emocional que a crença tem para o sujeito e do contexto social em que ele está inserido, ou seja, da força social que tal ideia emprega e é empregada sobre si e seus pares. Um exemplo corriqueiro é o do cônjuge que nutre a seguinte ideia: A. Meu parceiro é extremamente fiel. Entretanto, tal sujeito é apresentado a evidências que dizem: B. O parceiro está tendo um caso extraconjugal. Dessa forma, de modo a resolver esse conflito, o cônjuge pode levantar novas informações sobre o caso, e abandonar a crença A, ou pode ignorar B e partir para o processo de racionalização com o propósito de justificar que não está errado em relação a A. Assim, esse pode alegar que a informação da traição é mentirosa e foi criada por alguém que inveja sua relação, e, se lhe forem apresentadas fotos, ele pode alegar que se tratam de montagens. O caminho que tal sujeito percorrerá pode ser influenciado pelo contexto social em que ele se encontra. Se viver em uma sociedade que considera o matrimônio sagrado e o divórcio um pecado mortal, existirão mais motivos para negar a traição. Por nos tratarmos de uma espécie racional, nossa capacidade de justificar crenças, mesmo essas sendo irracionais, é assustadora. Essa racionalização se apresenta de modo a justificar nossas ideias, sendo elas verdadeiras ou falsas. Por isso não é incomum se deparar com pessoas inteligentes que defendam de modo sistemático que a Terra é plana, que o homem nunca foi à Lua, ou que extraterrestres vêm à Terra para fazer círculos em plantações. Afinal, como apresenta J. H. Robinson, a maior parte do chamado raciocínio humano consiste em descobrirmos argumentos para continuarmos a crer no que cremos. Agimos, mesmo que sem razão, como advogados apaixonados, dispostos a distorcer os fatos se necessário, tudo com o objetivo de saciar o apetite por consonância. O preocupante é que, sem questões objetivas como o formato da Terra, existe essa resistência. Imagine você quando se tratam de assuntos subjetivos, que não necessitam de evidências, baseiam-se apenas na fé. Em outro trabalho de Festinger, publicado em 1956, conhecido como In Prophecy Fails, a Social and Psychological Study of a Modern Group That Predicted Destruction of the World, em tradução livre, Quando a Profecia Falha, um estudo social e psicológico de um grupo moderno que previu a destruição do mundo. Ele e outros dois psicólogos analisaram um grupo religioso chamado Seekers, que era liderado por Dorothy Martin, Marianne Keish. Dorothy alegava ter recebido uma mensagem de seres extraterrestres chamados por ela de guardiões. Segundo ela, os guardiões a haviam alertado de um dilúvio em proporções apocalípticas que ocorreria no dia 21 de dezembro de 1954. Entretanto, Dorothy e os Seekers não precisavam se preocupar, dado que os guardiões viriam à Terra para resgatá-los antes de o desastre acontecer. Contudo, tal dia foi como os outros, sem nenhuma anomalia, mas isso não fez com que os fiéis abandonassem a fé. A líder Dorothy Martin, Marianne Keish, justificou a falha da profecia, nesse caso, cancelamento, dizendo que havia recebido outra mensagem dos guardiões, que dizia que o grupo espalhou tanta luz que Deus salvou o mundo da destruição. Ainda de acordo com Festinger, para amenizar a sua dissonância cognitiva causada pela falha da profecia, o grupo se dedicou ainda mais em difundir sua religião, o que, segundo ele, significava que se mais membros aderissem à fé, o ambiente social se tornaria menos inquisidor, e isso amenizaria a dissonância cognitiva do grupo. Porém, a ideia de propagação da fé como meio de reduzir a dissonância em grupos que apresentam falha de profecia é questionada pela academia. O que os novos pesquisadores defendem é que as profecias nunca falham, ou pelo menos, não para os membros, conforme sustenta a pesquisadora Diana Turminia em seu artigo publicado na Sociology of Religion de Oxford. A realidade de tais grupos é socialmente construída dentro de uma lógica interpretativa, que ganha ressignificações irrefutáveis. Ou seja, se a guerra não ocorreu no dia previsto pela profecia, o evento não se tratava de um acontecimento físico e sim espiritual.
De tal forma, os que criticam a reinterpretação é porque não são iluminados o suficiente, e nem capazes de ver pelos olhos da fé a guerra espiritual que é travada por nós. Assim, tais crenças seguem fortes, absolutas e protegidas de toda e qualquer crítica. Tendo em vista que tal estado de dissonância é desconfortante, é natural a busca de subterfúgios que nos façam fugir de situações que desafiem nossas crenças. Em tempos de mídias sociais, com a facilidade do bloqueio e exclusão daqueles que contestam nossos dogmas, fazemos isso sem peso na consciência. Naturalmente, sentimos-nos mais à vontade em seguir pessoas que confirmem nossos pontos de vista. Por vezes essa seletividade pode ocorrer até de forma inconsciente. Uma demonstração empírica disso é o estudo publicado na Journal of Personality and Social Psychology em 1967, que demonstra como a dissonância torna a nossa atenção seletiva. No estudo, os pesquisadores Timothy Seabrook e Joseph Ballon fizeram uma série de experimentos com 112 estudantes universitários. Os pesquisadores entregaram uma gravação feita em fita cassete para os estudantes, que foram informados que a fita havia sido mal gravada, por isso, tinha um barulho de estática, ruído, no fundo. Não obstante, os estudantes poderiam de forma deliberada apertar um botão que, quando pressionado, reduzia o ruído, deixando a mensagem temporariamente mais nítida. A pesquisa constatou que quando o áudio apresentava um posicionamento favorável às crenças dos alunos, eles utilizavam mais o botão de redução de ruído, de modo a ouvir o áudio com mais clareza, e utilizavam menos o recurso quando as opiniões eram antagônicas às suas crenças. Dessa forma, os estudantes fumantes buscavam ouvir melhor os áudios que tentavam refutar a ligação entre câncer de pulmão e tabaco, e não se esforçavam tanto para ouvir a mensagem oposta. Equivalentemente, mensagens que depreciavam o cristianismo passavam quase despercebidas para pessoas com um posicionamento religioso maior. Levando isso em consideração, é possível pensar que nós, brasileiros, criamos a nossa forma própria de nos defendermos de tal dissonância, dado que temos um dito popular que funciona como um mantra: política, futebol e religião não se discutem, assim ninguém nos perturbará no conforto das nossas cavernas. Todavia, na atualidade, nem precisamos selecionar os assuntos de nosso interesse. A maioria dos sites são programados para nos apresentar conteúdos que gostamos de consumir. A inteligência artificial cria o seu cadastro e é programada para lhe entregar somente o que você gosta de ler. Assim, você passa mais tempo no site, tempo esse que é convertido em receita por meio de verba publicitária. Infelizmente, isso nos aprisiona em uma realidade paralela, um mundo criado com base nas suas expectativas. Um termo mais apropriado seria a bolha social, a caverna platônica da modernidade. Graças a esse fenômeno em momentos de campanha política, o eleitor tem suas expectativas quebradas no dia após as eleições, pois, geralmente o eleitor já está convicto que o seu candidato será o mais votado, visto que todas as pessoas com quem ele se relaciona são apoiadores de A. No entanto, o mundo real demonstra que A foi o menos votado. Tal indivíduo foi iludido pelas sombras da caverna, e agora se apegará a teorias da conspiração, de modo a justificar seu erro. Para deixar tudo mais complexo, eis que surgem os bots, robôs digitais criados com o intuito de mostrar apoio popular na internet, levando assim o eleitor a ter um conforto social, por se considerar que tem suas ideias respaldadas por um grande grupo. Tais candidatos parecem ter estudado a fundo o mito da caverna de Platão e a teoria da dissonância cognitiva de Festinger. Quanto maior o número de pessoas que um indivíduo sabe já concordarem com uma dada opinião que ele sustenta, menor será a magnitude da dissonância introduzida pela expressão de discordância de alguma outra pessoa. Festinger, teoria da dissonância cognitiva, ou seja, dentro da caverna, bolha, grupo ideológico, encontraremos harmonia e seremos os senhores da razão. Consequentemente, qualquer voz dissonante que surja dentro do grupo deve ser calada para que não exista nenhuma fragmentação. Depois de tantas variáveis a que estamos sujeitos, é estranho pensar que quando nos descrevemos aos outros, a maioria alega ser detentor da habilidade de mudar de opinião, e com capacidade de ouvir o contraditório.
Talvez seja porque reconhecemos que tais atributos são nobres e capazes de advogar sobre nossa honestidade e superioridade intelectual. Entretanto, a verdade é que mudar de opinião e abandonar velhas crenças é de fato algo muito difícil. Às vezes, para fazer isso é necessário trocar até de espaço geográfico. Então, já que se livrar de uma opinião é tão difícil, talvez o que devemos fazer é criar critérios mais sistemáticos para formular nossas ideias. Caso contrário, seremos reféns das próprias prisões. Em virtude do exposto, penso que tal critério de formulação de conhecimento deva ser também pautado em um mecanismo de correção de erros, dado que, por mais criteriosos que possamos ser, estaremos sempre sujeitos ao erro, afinal, somos falíveis. Precisamos de um critério que aceite a crítica com bons olhos, e que a estimule. Um bom exemplo do que estou a dizer encontra-se no relato apresentado pelo professor de Harvard Richard Dawkins, 1941. Lembro-me de uma influência na minha vida universitária. Havia um professor idoso no meu departamento, que, durante anos, fora apaixonado por uma teoria. Um dia, um pesquisador americano chegou e refutou totalmente as hipóteses do nosso mestre. O professor foi até ele, apertou a mão dele e disse: "Caro colega, eu lhe agradeço. Eu estive errado durante 15 anos." Todos aplaudiram. Aquele era o ideal científico de quem dedicou quase toda a vida a uma teoria e se alegrou por ter sido desmentido e pela descoberta da verdade científica. To God Illusion, To Hold Your Fall View, 2007.